No dia 22 de maio de 2021, 172 corredores partiram em um percurso que atravessava as colinas e vales da Área Geológica Nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, na China. Era um dia frio, nublado, e o caminho à frente era longo. Eles estavam participando de uma ultramaratona de 100 quilômetros ou 62 milhas. Eles esperavam enfrentar dificuldades, eles esperavam ser levados ao limite. Muitos talvez tivessem dúvidas se conseguiriam terminar todo o percurso, mas nenhum deles estava preparado para como a corrida realmente terminaria. Com ninguém chegando à linha de chegada e um em cada 8 competidores jazia morto pelo caminho. Uma ultramaratona é qualquer corrida a pé mais longa do que a distância típica de uma maratona, que é de 42,2 km ou 26 milhas. A maioria das ultramaratonas tem ao menos 50 km ou 31 milhas, mas muitas são ainda mais longas. As corridas podem durar dias seguidos e cobrir centenas de quilômetros. Além das distâncias incríveis envolvidas, as ultramaratonas geralmente são organizadas em locais com terrenos desafiadores. Regiões montanhosas, áreas desérticas ou rotas que exigem que os corredores atravessem rios e córregos. O percurso da ultramaratona de Gansu, que acontecia na China todos os anos desde 2018, era considerado bastante desafiador, mas não estava entre as corridas mais extremas. O percurso tinha 100 quilômetros, ou cerca de 62 milhas de extensão, serpenteando pelo terreno rochoso e montanhoso da Área Geológica Nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo. A maior parte do percurso era completamente desprovida de árvores e geralmente muito exposta. Em certos trechos, os competidores precisavam atravessar áreas rochosas e usar as mãos para escalar inclinações íngremes. Dada a distância e o terreno envolvidos, esperava-se que a maioria dos competidores levasse pelo menos 20 horas para completar o percurso. Aqueles que chegassem à linha de chegada receberiam uma recompensa de 1.600 yuans cada, o equivalente a cerca de 250 dólares americanos em 2021. Haveria várias paradas no trajeto até a linha de chegada, pontos de controle para descanso e coleta de suprimentos. No ponto de controle 6, havia uma estação onde corredores recebiam primeiros socorros, trocavam de roupa e reabasteciam suprimentos. Porém, nem todos os pontos de controle tinham esses luxos. Outros pontos de controle ofereciam apenas algumas caixas de água engarrafada como única estrutura de apoio. 172 competidores se inscreveram para a corrida, tanto corredores de elite quanto amadores. O único requisito era já ter completado ultramaratona semelhante antes. Muitos dos que se inscreveram já tinham feito mais de uma, e alguns já tinham dezenas no currículo. Entre os atletas notáveis que participaram estava o campeão de ultramaratona de 31 anos, Liang Jing, cujo histórico era tão impressionante que ele era conhecido por outros corredores como General Liang. Uma referência à percepção de que ele era um líder nos círculos de ultramaratona. Ele já havia saído vitorioso de muitos desafios difíceis antes, incluindo uma ultramaratona em 2018 pelo deserto de Gobi. Outro corredor considerado um sério concorrente era Huang Guanzhong, de 34 anos, que havia vencido a maratona nos Jogos Paralímpicos Nacionais da China em 2019. Após um acidente médico quando era criança, ele ficou com audição limitada e não conseguia falar, mas ainda assim era um corredor de longa distância, extremamente forte e bem-sucedido. A maioria dos competidores chegou à região 1 ou 2 dias antes da corrida. Eles ficaram em cidades e vilarejos, perto da entrada da Área Geológica Nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo, onde passava o percurso sinuoso. Enquanto os corredores faziam o check-in antes da corrida, o clima na região estava agradável, quente e claro, com um sol suave e apenas uma leve presença de nuvens. Parecia o clima perfeito para a corrida. A maioria dos corredores havia preparado uma mochila com suprimentos extras e camadas extras de roupa.
Isso seria levado ao ponto de controle 6, para eles pegarem no meio da corrida, se necessário. No geral, devido ao clima agradável, os corredores optaram por deixar suas roupas de frio dentro das mochilas. A única coisa que eles eram obrigados a levar, em caso de emergência, era uma manta térmica compacta. Os corredores também receberam dispositivos de GPS dos organizadores. Cada dispositivo de GPS tinha um botão de chamada de emergência, mas poucos corredores esperavam realmente precisar deles. No dia da corrida, 22 de maio de 2021, o tempo havia piorado. O dia amanheceu bem mais frio que o anterior. Enquanto os corredores se alinhavam na largada com roupas leves, como shorts e camisetas, muitos tremiam visivelmente. Ainda assim, não havia motivo para alarme. Eles esperavam se aquecer durante a corrida e acreditavam que o tempo poderia melhorar. Os organizadores não os avisaram sobre condições climáticas extremas. Apesar do frio e de um certo desconforto, o principal sentimento era uma sensação de empolgação pela corrida que estava por vir. Quando os corredores partiram às 9 horas, a temperatura estava em torno de 7 graus Celsius ou 44,6 graus Fahrenheit. À medida que os corredores subiam as colinas, passando pelos pontos de controle 1 e 2, a temperatura caía, até que, levando em conta a sensação térmica, eles estavam correndo em condições próximas ao congelamento. A chuva começou a cair e logo foi seguida por neve derretida e chuva congelante. A neblina desceu e fortes rajadas de vento atingiam os corredores enquanto eles seguiam pelo percurso exposto e montanhoso. O trecho entre os pontos de controle 2 e 3 era uma das partes mais íngremes e expostas do percurso. Quando os corredores da frente chegaram lá, o vento e a chuva estavam intensos, prejudicando a visibilidade e castigando-os sem parar, tornando difícil enxergar e ainda mais difícil se orientar. Muitas sinalizações da trilha foram levadas pelo vento e não havia funcionários ou fiscais nesse trecho para orientar. Os corredores estavam sozinhos. Com as condições adversas e o frio, alguns corredores decidiram voltar. Outros continuaram em frente. Alguns esperavam avançar para uma parte mais abrigada do percurso, enquanto outros temiam que voltar e descer fosse arriscado demais devido à mudança nas condições. No entanto, quanto mais avançavam, pior o tempo ficava. Às 11h50, o primeiro corredor usou seu dispositivo GPS de emergência para pedir ajuda, mas não recebeu resposta. Ao mesmo tempo, outros corredores usaram seus dispositivos para pedir ajuda. A corrida tinha um grupo no WeChat, onde os corredores postavam atualizações e fotos de si mesmos encolhidos, uns junto aos outros, na encosta da montanha. No entanto, no trecho mais brutal do percurso, entre os pontos de controle 2 e 3, havia muito pouco sinal de celular. Essa área sem sinal era algo que os organizadores não sabiam e os corredores não tinham previsto. Isso significava que quem mais precisava de ajuda estava preso sem poder pedir socorro. A situação ficava desesperadora. Os corredores recorreram às mantas de emergência que haviam sido orientados a carregar, mas elas eram arrancadas ou até mesmo rasgadas pela força do vento. E mesmo quando conseguiam segurá-las, as mantas finas de alumínio faziam pouco para proteger contra o vento uivante e a chuva congelante. Os corredores se abrigaram atrás de pedras ou em cavernas. Alguns se juntaram para se aquecer. Outros, exaustos, desabaram e perderam a consciência, acometidos por hipotermia. Os organizadores da corrida contrataram a empresa privada Blue Sky Rescue para resgatar e prestar primeiros socorros aos corredores em dificuldades no percurso. No entanto, estavam preparados para resgatar corredores individuais com doenças ou lesões, mas não tinham recursos para ajudar as dezenas de pessoas agora em perigo. A equipe de resgate Blue Sky subiu pelo percurso e conseguiu escoltar 18 corredores de volta, mas havia muitos outros que ainda precisavam de ajuda. Sobrecarregados, pediram reforço aos serviços de emergência. Enquanto os bombeiros se dirigiam ao local remoto, um pastor local chamado Zhu Keming encontrou alguns corredores em apuros.
Ele estava, a contragosto, enfrentando o mau tempo para cuidar do pastoreio de suas ovelhas e ficou extremamente surpreso ao encontrar um grupo de desconhecidos vestidos apenas com shorts e camisetas, alguns deles claramente sofrendo de hipotermia. Ele guiou 6 corredores até a caverna onde costumava descansar na montanha, acendeu uma fogueira e saiu para buscar mais pessoas. Porém, os 3 corredores seguintes que ele encontrou já estavam mortos. Zhu foi forçado a se abrigar do mau tempo por algumas horas, mas, assim que as condições melhoraram o suficiente para que ele pudesse sair, ele desceu a montanha até conseguir sinal de celular e ligou para um contato em uma vila próxima. Os moradores da vila Changsheng sabiam que algo estava errado nas colinas acima de suas casas, mas tinham sido informados apenas de que alguns atletas precisavam de suprimentos de emergência. A ligação de Zhu fez com que eles percebessem que havia pessoas em perigo imediato, e em poucas horas, cerca de 50 moradores reuniram suprimentos e subiram até o ponto de controle 3 para procurar sobreviventes. Os moradores chegaram ao local uma hora antes dos serviços de emergência. Com conhecimento superior da área, os moradores conseguiram se orientar bem e acabaram ajudando os bombeiros que, apesar de terem equipamentos melhores, se perdiam repetidamente e tinham dificuldades com o terreno. No dia seguinte, a operação de resgate terminou e o número final de mortos foi divulgado. 21 corredores haviam morrido e muitos outros foram hospitalizados. Apenas 4 corredores conseguiram chegar ao 4º posto de controle e o restante ou ficou isolado pelo mau tempo, voltou por conta própria ou não sobreviveu. O desastre tirou a vida tanto de corredores profissionais quanto amadores. De fato, tanto Liang Jing quanto Huang Guanzhong, apesar de vasta experiência e excelente condicionamento físico, perderam a vida devido à hipotermia durante a ultramaratona de Gansu. Após esse desastre sem precedentes, houve críticas severas à falta de planejamento de emergência. Os organizadores da corrida não colocaram equipes em alguns postos de controle nas áreas mais remotas do percurso. Eles não previram contingências para clima extremo, nem exigiram que os corredores levassem equipamentos de sobrevivência adequados para mudanças drásticas nas condições. A corrida foi organizada pelo governo local da prefeitura, onde ocorreu com assistência da Área Geológica Nacional da Floresta de Pedra do Rio Amarelo. Eles delegaram a logística da corrida a uma empresa de marketing esportivo e focaram na promoção e no uso do evento para impulsionar o desenvolvimento econômico local. 5 pessoas que ajudaram a organizar a corrida foram acusadas de negligência ou descumprimento do dever e receberam penas de prisão de até 5 anos cada uma. Além disso, qualquer esporte que não tivesse padrões nacionais de segurança estabelecidos foi proibido até que tais padrões pudessem ser definidos. Nos anos seguintes, padrões de segurança para ultramaratonas foram estabelecidos na China e em outros países. Atualmente, muitos países exigem que organizadores de corridas façam planos para eventos climáticos extremos e obriguem competidores a levar equipamentos básicos de sobrevivência. Com essas novas medidas em vigor, as maratonas e ultramaratonas continuaram a ganhar popularidade na China. Atualmente, existem dezenas de ultramaratonas que acontecem pelo país, e a organização de cada uma delas é orientada pelo desastre ocorrido durante a ultramaratona de Gansu em 2021.